Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Confirmado o 4º caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Cheia na Lagoa dos Patos inviabiliza acesso à Ilha da Torotama. Reunião discute sobre a safra da cebola em São José do Norte. Estufa de fumo é destruída após incêndio em Camaquã. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. O estado do Rio Grande do Sul confirmou mais um foco de gripe aviária. O vírus foi identificado em uma ave silvestre em São José do Norte. A confirmação do 4º caso de influenza aviária de alta patogenicidade foi anunciada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Este se soma aos 3 casos anteriores, todos em mamíferos aquáticos nas cidades de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Torres. Desta vez, o vírus foi identificado em uma ave silvestre da espécie 30 réis real. E a notificação foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial. As equipes da SEAP estão em vigilância ativa, monitorando a área num raio de 3 quilômetros do foco, seguindo os protocolos de segurança do Ministério da Agricultura e Pecuária. Fiscais e técnicos estaduais agropecuários irão realizar visitas às propriedades rurais e irão promover educação sanitária e orientações à população local para notificar suspeitas, seguindo o modelo aplicado na reserva do Taim em maio deste ano. A influenza aviária ou gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas pode infectar mamíferos, cães, gatos, outros animais e humanos. Todas as suspeitas de influenza aviária, caracterizadas por sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade elevada e súbita em animais, devem ser comunicadas imediatamente à Secretaria de Agricultura por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo WhatsApp 51 98445 2033. A notificação não impacta a condição sanitária do estado ou do país e não há risco associado ao consumo de carnes e ovos. O acesso à Ilha da Torotama foi bloqueado por conta da cheia da Lagoa dos Patos. Confira. A via de acesso à Ilha da Torotama está impraticável devido à inundação causada pelo grande volume de água. As equipes das Secretarias de Município de Acessibilidade, Mobilidade e Segurança, juntamente com a zeladoria da cidade, monitoram a situação. A elevação das águas é resultado da velocidade e direção das rajadas de vento, causando transbordamentos e alagamentos na região ribeirinha. Cerca de 2 quilômetros de estrada estão intransitáveis, impossibilitando o tráfego de veículos, incluindo o transporte coletivo, e suspendendo a operação da Ilha da Torotama. As secretarias enfrentam dificuldades na restauração da estrada e estão atualmente colocando bases em 2 pontos, mas a normalização depende das condições climáticas favoráveis. A Prefeitura de Rio Grande realizou a cedência de um terreno para a APECAM. A nova sede da associação será construída no local. A busca por um local próprio para a construção da sede era uma demanda antiga da APECAM, que atualmente ocupa um prédio alugado. O terreno fica nas imediações da rua Maurício Sirotsky Sobrinho, no bairro Hidráulica, e deverá ser um fator importante para a manutenção e qualificação dos serviços prestados pela associação. Na sede atual, a APECAM tem capacidade para receber até 16 pessoas e oferece atendimento psicológico e social, além de grupos de convivência e oficinas. Pentacampeão do freio de ouro, o rio-grandino Zeca Macedo ganhou sua própria exposição. A mostra Instantes de Ouro acontece até o dia 31 de outubro.
A Galeria de Arte do Partage Shopping celebra a trajetória do ginete rio-grandino, que conquistou a edição 2023 do Freio de Ouro. A exposição é composta por fotos marcantes da vitória de Zeca Macedo, uma oportunidade única para os amantes do mundo equestre e da cultura gaúcha conferirem de perto os detalhes dessa conquista. O Subcomitê da Cebola de São José do Norte se reuniu para debater os desafios da safra 2023-2024. Entre os assuntos abordados estavam alguns tópicos essenciais para a produção e o mercado da cebola na região. O fator mais preocupante para o setor é o impacto das condições climáticas na produção e a adoção de medidas para minimizar as perdas. Também esteve em pauta. A reunião marcou a abertura oficial da colheita da safra da cebola em São José do Norte. Em Camaquã, uma estufa de fumo foi destruída após ser atingida por um incêndio. O incidente aconteceu em uma propriedade rural na Estrada do Forte. Segundo o proprietário, o fogo consumiu cerca de 20 arrobas de fumo que estavam em processo de secagem dentro da estufa, que possuía aproximadamente 30 metros quadrados. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros de Camaquã, as chamas resultaram na completa destruição da estrutura e, em parte, da produção de fumo da família. Felizmente, não houve feridos. Não há informações sobre a existência de seguro para a produção de fumo por parte dos agricultores. Começou nesta semana a campanha de multivacinação de Venâncio Aires. O público-alvo são crianças e adolescentes. A campanha se estenderá até o dia 28 de outubro, abrangendo todas as unidades de saúde equipadas com sala de vacinação, a fim de incentivar a adesão à imunização e a atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 14 anos de idade. De acordo com o setor de imunizações, a iniciativa tem como objetivo controlar e erradicar doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela e varicela, todas passíveis de prevenção por meio da atualização da caderneta de vacinação. Além da oferta regular das vacinas nos postos de saúde, a Secretaria organizará o dia D de vacinação neste sábado, com horário de funcionamento especial nas unidades. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação, caderneta de vacinação e cartão SUS. Diversas vacinas estarão disponíveis, atendendo crianças e adolescentes com menos de 15 anos, com horários específicos para cada unidade de saúde. A lista completa das vacinas disponibilizadas, bem como os horários de vacinação, estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Venâncio Aires. Todo mundo sente no bolso o encarecimento dos produtos, mas além do preço, um outro fator tem incomodado o consumidor: a redução do tamanho ou da quantidade. Você deve se lembrar de alguns tipos de marcas e produtos que marcaram a sua vida, seja ele um chocolate, um sabonete ou até mesmo uma caixa de suco. Atualmente, alguns deles ainda existem, mas em proporções diferentes, tanto de preço quanto de tamanho. Essa condição é chamada de reduflação. Ou seja, a manutenção ou até um aumento dos preços nas gôndolas, mesmo diante de um corte no tamanho dos produtos por parte dos fabricantes. O principal exemplo registrado este ano foi com o sabão em pó. O produto teve uma redução de 10% da quantidade, ou seja, passou de 1,1 kg para 1 kg. Mas, quando o assunto é preço, ele encareceu. Antes, era vendido em média por R$ 15,31. Agora, passou para R$ 19,18.
Na lista dos produtos que mais sofreram com essa condição, aparecem ainda o chocolate, biscoitos e molho de tomate. Segundo especialistas, existem 2 grandes motivos para as empresas praticarem a reduflação. O primeiro pode ser os eventuais aumentos nos preços dos combustíveis, que impactam nos custos de transporte do produto, e também as questões sazonais. Nesses casos, a solução encontrada pelas empresas, segundo os especialistas, é repassar os valores no preço final do produto. Segundo eles, os consumidores que se sentirem afetados pela reduflação devem procurar o PROCON. Isso porque, legalmente, as empresas precisam informar se houve alterações na gramatura de um produto. Vale lembrar ainda que quem sai perdendo é sempre o consumidor. No caso, a reduflação afeta diretamente quem consome o produto, visto que, em muitos casos, pode levá-lo a aumentar as idas ao supermercado, diante da necessidade de repor um produto que acabou mais rápido. O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para o início de novembro. E faltando menos de um mês para a prova, muitos ainda se perguntam se dá tempo de se preparar. Neste cursinho em São Paulo, os alunos se preparam o ano todo para o Enem. Porque nós temos que dar conta de todo o conteúdo, depois de atividades que possam entrelaçar os conteúdos, porque cada vez mais os vestibulares cobram de forma interdisciplinar. É importante o estudante assistir a aula, estudar depois da aula, participar das atividades de tutoria. Para fazer tudo isso, são muitos os alunos que ficam na escola em tempo integral. E quando chegam em casa, o estudo continua. De 2 a 3 horas, que é a parte da noite, né? Como eu fico o dia inteiro no cursinho, aí o período que eu tenho para estudar é à noite, quando eu chego em casa. E não pense que o fim de semana é livre, não. Pelo menos no sábado, Gabriela também estuda o dia todo. Já a colega Júlia divide o conteúdo ao longo de todo o fim de semana. De manhã eu separo ali umas 5 horas para revisar os conteúdos da semana, no sábado e no domingo. No domingo ali separando para fazer uma prova antiga, fazer um simulado, mas deixando o período da tarde livre para eu também ter um respiro, fazer as coisas que eu gosto e não focar só nisso. De qualquer forma, nessa fase da vida, as amigas se dedicam quase que exclusivamente aos estudos, porque ambas têm o mesmo objetivo. Objetivo de passar na medicina numa federal. Quem tem esse sonho precisa mesmo se dedicar ao máximo. E se não começou a estudar ainda, está mais do que atrasado, porque, segundo o coordenador do cursinho, agora só dá tempo de dar aquela última passada nas matérias e com estratégia. Nesse processo, a resolução de provas anteriores. A gente não espera que o Enem tenha grandes mudanças. Isso é importante para o estudante, porque os estilos e os padrões seguirão formatos dos anos anteriores. Então, é focar nas provas passadas e se entregar à prática da redação. O Enem, na verdade, são 2 provas. Tem a prova das áreas, que se divide em 2 dias, mas tem uma prova que só ela vale 1000 pontos, que é a redação. E muitas vezes, por conta do medo, do receio, o estudante não escreve. Perca o medo de escrever, porque a redação ela vale muito ponto para entrar nas universidades. A dica é daqui para frente fazer no mínimo uma redação por semana, que precisa ser corrigida por um profissional para que o aluno possa aprimorar e agilizar sua escrita. O especialista ainda recomenda que no momento da prova, o aluno dedique apenas 1 hora para finalizar essa missão, que, segundo ele, deve ser a primeira tarefa a ser executada devido ao peso de sua nota. E ele ainda sugere alguns temas para esse ano. Portanto, é importante treiná-los. As redações do Enem, elas geralmente, na grande maioria das vezes, ela termina sempre com "no Brasil". É um tema contemporâneo brasileiro. A gente aposta muito nesses temas que hoje envolvem o Brasil. Então, essa questão ligada às populações ribeirinhas, a questão da violência contra os povos indígenas, essa relação ambiente e a população, nós consideramos que é um tema importante. E além de todo o estudo, a dica nessa reta final é cuidar da saúde mental e física, para estar realmente bem durante as provas. Serão 2 domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro, com 180 questões objetivas e, claro, a redação.
Desejar uma boa sorte para todo mundo, né? Que todo mundo possa conquistar o sonho, né? Que é passar numa faculdade pública, né? Na profissão tão almejada. E se não for esse ano que vem tem mais oportunidades, a faculdade ela vai continuar lá. Então é sempre com a cabeça relaxada para fazer uma boa prova. Se você pensa que uma caminhada de 15 minutos não traz muitos benefícios à saúde, um novo estudo de Harvard revelou que fazendo isso todos os dias pode acrescentar 2 anos à sua vida. Já a prática de caminhar por 30 minutos em 5 dias da semana é capaz de aumentar em mais de 3 anos e meio. Os benefícios vão desde a melhora do sistema músculo-esquelético e da saúde cardiovascular e mental, além do emagrecimento. Mas existe uma forma de caminhar para perder peso. De acordo com pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos, existem genes que predispõem os indivíduos ao ganho de peso. O estudo identificou até 32 deles. Mas foi possível observar também que pessoas que caminham durante quase 1 hora por dia, em ritmo acelerado, reduzem pela metade o efeito desses genes. Ou seja, conseguem controlar sua predisposição a esse ganho. Já um outro estudo realizado pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostrou que caminhar reduz a vontade de comer doces. Para chegar a esse resultado, os autores analisaram funcionários em contextos de trabalho que conseguiram andar 15 minutos durante o dia, nos momentos mais estressantes, que acabaram manifestando menos interesse em comer algo doce para acalmar a ansiedade. Fazer uma caminhada em bom ritmo queima gordura e começa a desenvolver músculos após 20 minutos de execução, o que facilita a aceleração do metabolismo. Isso é possível graças ao gasto calórico do músculo, que é maior. Quanto mais massa muscular, sem necessidade de hipertrofia, mais rápido a pessoa perde peso. Geralmente, em meia hora de caminhada rápida, é possível queimar 150 calorias. Quantidade que vai crescer se aumentar o tempo e o ritmo de exercício. Porém, os efeitos variam de pessoa para pessoa, a depender principalmente da condição física de cada um. Para ajudar, a pesquisa também revelou um truque valioso para potencializar os resultados: optar por terrenos mais inclinados, que dificulta a execução da atividade, principalmente se ainda usar pesos ou coletes que representem 10% do seu peso em uma ladeira com inclinação de 5 a 10%, aumentará o seu gasto calórico em 13%. Os pesquisadores também constataram que os indivíduos que andavam em superfície plana usando um colete pesado com 15% do seu peso queimavam 12% mais calorias. Outra dica é misturar exercícios de força com flexões, agachamentos, afundo e elevação pélvica. Atividades essas que contribuem com o ganho da massa muscular e, consequentemente, com o gasto calórico, já que o músculo vai precisar de mais energia. Sem contar que caminhar rapidamente por 30 minutos após o jantar faz perder 2 vezes mais peso, especialmente a gordura abdominal. A pesquisa sugere que a refeição seja leve no mais tardar às 8 horas da noite. Confira a previsão do tempo desta terça-feira para a sua cidade. A terça-feira será de tempo instável em todas as cidades. A temperatura máxima será de 22 graus em Dom Pedrito e a mínima será de 11, registrada em São José do Norte. Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV O Farol do Sul. Obrigada por estar conosco e até logo!